Interessante. Sua mudança de status provocou tão grande mudança em sua mentalidade tão rapidamente? Leilin achou significativo que as irmãs tivessem começado a mudar tão rapidamente, apesar de terem o mesmo status que elas há pouco tempo. A mera mudança de status fez com que essas duas irmãs agissem de maneira tão estranha. Como eles exigiram a proteção de Leilin em sua jornada, eles conversaram com ele de uma maneira amigável. Mas agora que haviam chegado à capital imperial e tinham alguém em quem confiar, eles traçaram a linha, dividindo sua posição e classe social em um piscar de olhos. Leilin usou as memórias de Beelzebub para analisar a maioria de seus pensamentos num piscar de olhos. Excelente! Uma alma tão interessante será a melhor candidata para corromper e degradar em um demônio. Um coração vão. Assim como Leilin estava considerando se ele precisava corrompê-la, o legítimo mestre, o Visconde Daniel, finalmente falou. Se for esse o caso, então esqueça. Dê-lhes uma quantia em dinheiro e faça-os sair rapidamente. O que os outros pensariam se os visse? Sim, jovem mestre. Um mordomo em pé atrás do Visconde Daniel jogou fora um pequeno saco de moedas. Pegue o dinheiro e se perca, seus urubus gananciosos. Você. Rafinia instantaneamente sentiu como se não pudesse mais reconhecê-la como sua amiga íntima, e de repente ficou desanimada. Vamos! Quando ela bateu na cabeça de sua montaria, Nick imediatamente soltou um relincho, enquanto Leilin coçava o nariz e seguia atrás de Old Pan, que pegara a bolsa de dinheiro. A voz do Visconde Daniel podia ser ouvida fracamente ao saírem. Por que você se incomodaria com esses caipiras? E Alani, deixe-me levá-lo para... Repulsivo. Abominável. Por que e Alani apareceram assim? Eles caíram sob o feitiço de um demônio que assumiu o controle de seus corações? A jovem cavaleira finalmente gritou depois que eles andaram a certa distância. Bem, esses nobres são todos revoltantes. A velha Pan viu tudo. Só o ouro nunca mente. Rafinia ficou totalmente sem palavras diante de sua ganância por dinheiro, e só conseguiu revirar os olhos depois de ouvir o que ele disse. Leilin, por outro lado, perguntou com interesse, por que você não jura ter se tornado seu seguidor imediatamente? Ele é um nobre depois de tudo. Se eu fizesse isso, os anciões me matariam. Além disso, você acha que um anão será conferido um título em um país humano? A velha Pan piscou, expondo seu eu astuto e inato. A velha Pan preferia se afogar em rum do que enfiar suas tripas para um nobre e acabar com nada. Haha! Você é um anão esperto, de fato. Rafinia ainda era uma jovem senhora, e imediatamente se divertiu com seu tom bem-humorado. Leilin foi o primeiro a sugerir a dissolução quando chegaram a uma encruzilhada. Se não houver mais nada, devemos nos separar aqui. Maneiras de parte. Não seremos pagos pela missão na associação de mercenários? Rafinia ficou surpreso e também um pouco relutante por algum motivo. Eu tenho outras coisas para fazer. Leilin recusou contato, mas até mesmo Rafinia podia ler nas entrelinhas, queria ficar sozinho. Uma vez que ela entendeu isso, ela ainda teve o desejo de chorar. Então, para onde você vai? A jovem cavaleira ainda perguntava teimosamente. Eu pretendo ficar na capital imperial por um período de tempo, então começar minha jornada novamente. Meu objetivo ainda não está claro, talvez eu faça uma viagem a Silverimon City no norte. Adeus. Leilin parecia estar acenando elegantemente ao sair. Mas Rafinia e a velha Pan não perceberam que um fio de luz sombrio já havia se enrolado no corpo de Rafinia como uma mecha de cabelo, que desaparecia quase instantaneamente. A marca de um demônio. Aguardo ansiosamente o momento em que sua alma cai da graça. O murmúrio baixo de um demônio soou no coração de Leilin. Houve algumas razões que ele ocasionalmente fez certo por Rafinia e os outros. Por um lado, eles eram seu grupo e salvá-los era uma questão de curso, mas outra razão era observar as almas das pessoas e tentar corrompê-las. Leilin não era masoquista. Por que ele insistiria em esperar do outro lado da mansão do Visconde? Será que ele não tinha essa pequena quantia de dinheiro? Foi apenas na cena real que ele conseguiu captar as mais sutis ondulações da alma e guiá-la.
Pelo que parece, ela e sua irmã foram consumidas pela vaidade. Com apenas um leve empurrão, seria perfeitamente normal que eles fossem atraídos pelo diabo. Rafinia, por outro lado, tem a alma mais pura. Uma vez que ela esteja corrompida, ela possuirá força que fará todos os outros demônios babarem. Uma vez que uma alma como a de Rafinia tenha caído em desgraça, seria extremamente atraente para qualquer diabo formidável. No entanto, Leylin já era um Ardevil próximo, e ele naturalmente não teve que recorrer a esse tipo de comportamento desclassificado. Foi por prudente consideração que ele decidiu fazer pessoalmente uma viagem para experimentar em médias almas humanas. Como seu corpo principal já havia roubado Beelzebub de tudo o que possuía, lidar com o submundo e outros demônios seria inevitável. Até o próprio Leylin tinha algumas características diabólicas. As almas do mundo dos deuses eram diferentes das do Magus Wold, e Leylin tinha que verificar pessoalmente esse assunto. Quando ele estava nos mares exteriores, as pessoas de sua família eram inadequadas para experimentar. Quanto àqueles piratas, suas almas eram até parecidas com as dos demônios, causando estragos. Apenas Rafinia e os outros fizeram os olhos de Leylin brilharem. Foi exatamente por isso que ele deixou a marca de um demônio, fazendo com que fosse conveniente rastreá-la e monitorá-la a qualquer momento. Todos esses outros assuntos podem ser colocados de lado. Há assuntos ainda mais importantes para assistir nesta viagem à capital imperial. O primeiro problema que Leylin teve que resolver foi limpar-se de qualquer suspeita de sua pirataria. Caso contrário, os sacerdotes e paladinos do Deus da Justiça sempre o seguiriam como moscas domésticas, o que era impossível para ele se defender. Mesmo se ele destruísse um grupo, outros surgiriam para vir atrás dele. No entanto, tanto Leylin quanto os nobres eram muito habilidosos quando se tratava de distorcer a verdade e encobrir os maus feitos. É simples na teoria. Enquanto Sua Majestade fizer uma declaração para concluir o caso, será suficiente. Depois de confirmar o assassino, até mesmo a Igreja do Deus da Justiça seria incapaz de continuar investigando. Leylin foi muito claro no fato de que atualmente ele não era considerado suspeito. Mesmo os sacerdotes e paladinos do Deus da Justiça só podiam procurar sua ajuda em sua investigação no máximo. No entanto, se eles realmente o fizessem, tudo estaria acabado para ele. Que nobre não tinha uma pena de crime ligada a eles, ou não estava implicado em uma área cinzenta? Uma vez que um único evento foi descoberto, ele estaria ligado ainda mais. Ele nem seria capaz de pensar em sair da igreja vivo no final de tudo. Seu único caminho era cortar isso pela raiz, a mão da igreja estava indo longe demais. Uma vez que o rei faça sua conclusão final, será difícil até mesmo a igreja derrubá-lo. Afinal, eles devem respeitar a realeza nesta região. A rede de conexões que a família Fallen tem é insuficiente para isso. Leylin estava pensando profundamente. Seria melhor se um membro do círculo ministerial interno de Sua Majestade falasse em meu nome e ele fosse uma pessoa muito importante. A rede que Beelzebub deixou para trás provavelmente seria útil neste aspecto. Quanto mais alto o status de um nobre, mais fácil ficaria corrompido e colaboraria com o diabo. O mesmo aconteceu com o rei de Dambrad e até mesmo com o responsável que Beelzebub pessoalmente nomeara antes de entrar em dormência. Era inegavelmente uma forma de zombaria para com os deuses. Deixe-me ver. Na lista de nomes dos chefes encarregados da região de Dambrat, a situada na capital do reino Dambrat é. Leylin examinou a informação de que o Aiship tinha gravado. Um sorriso estranho apareceu gradualmente em seu rosto. Interessante. Um demônio? Na memória de Beelzebub, a capital imperial de Dambrat era obviamente a principal área de desastre, onde demônios destruíam o caos. Ele havia despachado um demônio especialmente para a conveniência do controle. Embora ela tenha sido reprimida pelo plano material principal, ela ainda deveria ter a força de um profissional de alto nível. Ela até dominou algumas técnicas especiais de ocultação para ajudar os crentes de Beelzebub a evitar com sucesso inúmeras buscas pelas igrejas. Um cara esperto, avaliava Leylin com indiferença. Se Leylin tivesse usado sua verdadeira força para subjugá-la, o resultado da luta nem precisaria ser considerado. Infelizmente, a justiça não existia em tais assuntos desde o início. Com as memórias de Beelzebub,
Leylin tinha controle sobre um trunfo que poderia instantaneamente torná-lo um arqui-inimigo. Mas antes de eu subjugá-la, vou encontrar um velho amigo. Um sorriso estranho passou pelo rosto de Leylin. Droga! Droga! Aqueles nobres todos têm os olhos no meu território e têm completamente renunciado sobre a amizade deles com as chagas de espinhos dourados. Também na capital imperial estava o velho conhecido de Leylin. O Visconde havia retornado do Palácio Imperial, desanimado. Sendo um espião, ele felizmente escapou do imprevisto da maré dos piratas e até trouxe uma parte da riqueza da família para o continente. Logo depois, ele começou a agir na capital imperial na esperança de obter o título de Marquês da família Gold Thorblossom, assim como os territórios do arquipélago báltico. No entanto, a realidade lhe deu um tapa na cara. Depois que o velho marquês faleceu, todos os seus relacionamentos originais se tornaram inválidos. Os nobres da capital imperial, com seus apetites insaciáveis, começaram a planejar o desmembramento do arquipélago báltico. Os lucros do comércio oceânico eram suficientes para fazer com que esses nobres ficassem verdes de inveja. Depois de várias viagens ao palácio para se encontrar com o rei, ele percebeu que Sua Majestade também parecia sem entusiasmo com seus pedidos. Apesar de sermos parentes de sangue, os benefícios são irresistíveis para os outros. A menos que alguém com autoridade real esteja disposto a me apoiar. Eu não trouxe muitas moedas de ouro, quem eu deveria escolher? Assim como o Visconde Tim estava ponderando sobre isso, um criado entrou para pedir instruções. Senhor, há outro nobre solicitando ver você. Ele exibiu o distintivo da família Faulen, *Ping. O requintado copo de porcelana na mão do Visconde Tim caiu no chão imediatamente. O Faulens. Tim cobriu a testa. Ele ainda não vai me deixar sair. Em seu coração, não havia diferença entre Leylin e outros demônios e demônios. Ironicamente, essa foi realmente a verdade.